Olá pessoal, aqui é a professora Iná Soares e eu vou demonstrar nessa videoaula como fazer algumas operações básicas no Excel. Eu tenho aqui uma planilha de lista de materiais escolares, a compra de uma pessoa, e eu vou calcular o quanto que ela gastou com cada produto e depois a soma dos gastos dela. Bom, primeiramente eu tenho que saber a matemática. Eu tenho o preço unitário, quero saber o preço de várias coisas, eu vou ter que fazer uma multiplicação. Então, no Excel, sabemos que para multiplicar eu digito igual, eu clico aqui na quantidade, ele vai trazer o valor aqui, ó, C4, asterisco que é o vezes e clico aqui no preço unitário. Automaticamente, ele vai me trazer o valor. Dou Enter. Para ficar com valores aqui em reais, eu selecionei aqui anteriormente e cliquei aqui, ó, número de contabilização, formato. Como a segunda linha, a conta é a mesma, só vai mudar a linha, então o Excel já faz isso para mim se eu copiar. Então, usando essa setinha pretinha, eu arrasto para baixo e ele copia a fórmula para mim. Então, ó, ele já sabe que é a mesma fórmula, só vai mudar a linha. Bom, feito isso, eu vou calcular a soma de todos os meus gastos. Aí eu vou usar a função soma, que fica aqui, ó. Soma. Aí ele seleciona o intervalo, que tá aqui, ó. E eu vou dar um Enter. Então, eu gastei 366,30, ou a pessoa gastou 366,30. Agora, eu gostaria de calcular aqui quanto isso representa em porcentagem. Em reais, eu já sei, tá aqui, gente, ó. Mas isso quanto dá em porcentagem? Para calcular em porcentagem, eu vou ter que fazer uma divisão. Então, eu vou calcular aqui, ó. Eu vou digitar o igual, vou dividir o 7 pelo total. Então, vai ficar assim, ó, igual, né, o E4 barra dividido pelo total da compra. Então, toda vez que eu quero saber o quanto eu gastei em relação a vários gastos, eu tenho que fazer essa divisão e depois multiplicar por 100 o resultado. Vou dar um Enter. Eu gastei aqui, ó, 0,019, que dá mais ou menos 2%. Eu vou clicar aqui, ó, no porcento e ele vai multiplicar por 100 para mim. Então, eu não preciso me dar o trabalho de colocar um parênteses aqui e multiplicar por 100, porque eu posso fazer isso com esse botão. Ok? Eu vou só tirar aqui a formatação, porque ele estava com uma formatação aqui. Vou deixar uma formatação mais simples. Aqui. Então, vou deixar aqui sem formatação, cliquei no 100. Bom, a regra é, sempre que eu puder copiar a fórmula, certo? Então, eu vou copiar setinha pretinha e arrasto para baixo. Quando eu arrasto para baixo, pessoal, dá esse exemplo, dá esse erro aqui, ó, hashtag div/0. O que isso significa no Excel? Então, ó, se eu clicar aqui, eu sei que eu dividi este 7 por 366. O próximo deveria ser 1650 por este. Só que quando eu cliquei e arrastei para baixo, o Excel sempre vai mudando a linha. Lembra que eu falei aqui? Então, aqui, ó, ele fez E5 está correto. E5 é esse, dividido por E18. Só que ele pegou a linha de baixo. E a linha de baixo tá com, não tem nada digitado aqui, ó. Na E18, na E18 que não tem nada. Então, o que significa? Que qualquer número dividido por uma célula em branco dá isso aqui. Quando ele encontrar palavras, ele vai dar esse erro aqui. Então, um número dividido por palavras escritas, que é no caso isso aqui, vai dar esse erro aqui, valor. Ok? Então, o que eu preciso fazer para não dar esse erro? Eu vou fixar a linha. Coloco um cifrão. E aí, eu estou usando referência absoluta. Dou um Enter. E quando eu copiar, agora eu posso copiar, vai dar certo. Por quê? Todos, ó, E4 por E17, E5 por E17, E6 por E17, todos estão sendo divididos pelo total da minha compra. Então, a forma de eu calcular quanto que eu gastei em porcentagem é sempre pegar o valor individual e dividir pela soma de todos e depois multiplicar por 100. Então, vou só formatar aqui e colocar uma corzinha diferente aqui. E colocar as bordas. Ok, pessoal, então usamos aqui, ó, multiplicação e divisão, ok? Agora eu vou fazer aqui, calcular o preço máximo. O que é o preço máximo? Eu quero saber, olhando aqui, ó, onde eu gastei, qual foi o meu máximo de gasto. Então, eu vou deixar o cursor aqui e vou clicar nessas funções aqui, ó. Vou pegar o Max. Clico no Max e aí eu vou selecionar isso aqui. Dentre os meus gastos, qual foi o máximo
que eu gastei. Vou dar um Enter e meu gasto máximo foi esse aqui, ó, 77,80. Se a gente olhar, realmente isso procede. Agora o mínimo ele faz o inverso. Então eu vou clicar e ele vai me trazer o mínimo valor de gastos. Seleciono e dou um Enter. E ele trouxe o 7, realmente é o menor valor do meu gasto aqui. A média, ele vai somar todos e dividir pela a quantidade de itens, que são 13. Então, clico aqui, média. Vou selecionar todos os meus gastos novamente, né? De E4 até E16 e vou dar Enter. E ele trouxe aqui que a média do meu gasto é R$ 28,18. O meu segundo maior gasto é assim, eu sei que eu gastei, o meu gasto máximo foi R$ 77,80, mas qual foi o meu segundo maior gasto? Então, eu vou clicar aqui, ó, vou em fórmulas, inserir função, vou pegar a função maior. Se ela não estiver aqui, é só digitar aqui, ó, maior e clicar no ir, que ele vai trazer para você. Então, ó, a matriz é o intervalo, né, onde tem os valores, e o K é o número que eu quero. Se fosse o meu maior gasto, primeiro maior gasto, seria 1. E aí ele dá o mesmo que o máximo. Por isso que eu não usei. Como eu quero o segundo, eu digito 2. Ele traz 50. Se eu quisesse terceiro, ele traria o 36. Ele vai olhando aqui por ordem quais são os gastos em ordem decrescente. Então, eu vou colocar 2. E aqui está, R$50. Esse contar maior que 20, eu usei o CONT-C, que é uma função que serve para contar, dependendo do critério que você coloca. Então, eu quero saber aqui, ó, quantos gastos eu obtive mais que R$20. Deixo o cursor aqui, vou inserir função, CONT-C. Se não tiver aqui, mesma coisa, digito CONT-C aqui e mando ir. A sintaxe é intervalo, então o intervalo é isso aqui, ó, são os meus gastos, e o critério é maior que 20. Então, quando ele encontrar um valor acima de 20, ele vai contar. Então, eu gastei 7 valores acima de R$20. E eu quero saber, ainda com CONT-C, quantos eu gastei menos que R$50. Então, inserir função, CONT-C, mesmo esquema, intervalo, menor que 50. E ele vai me trazer o valor aqui, 11 gastos abaixo de R$50. Então, usei algumas funções, usei operações aqui, e aqui usei algumas funções do Excel. Bom, só para finalizar, eu quero fazer um gráfico aqui, ó, dessa planilha. Então, eu quero pegar aqui, vou diminuir o zoom, e vou fazer o gráfico aqui de produto, e quero comparar o preço unitário com o preço total, quanto custou com quanto eu gastei. Seleciono, apertei o Ctrl para pular a quantidade, porque a quantidade não faz parte do meu gráfico. Vou inserir, vou aqui inserir gráfico aqui, ó, de colunas 3D. Ele traz aqui pequeno, eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, e vou mandar mover o gráfico para uma nova planilha. Eu vou dar o nome de gráfico comparativo. Aqui, pessoal, quando eu clico com mover o gráfico, ele leva o gráfico para uma planilha à parte. E ele separa aqui. Então, eu sei aqui, ó, vou deixar o layout, eu gosto sempre a legenda do lado. O preço unitário está em azul, o preço total está em laranja. Azul é o preço do item e o quanto eu gastei. Então, eu consigo comparar aqui mais ou menos quanto eu gastei. Então, eu gastei muito aqui com papel, sulfite, com cola, pincel, dá para ter uma noção. Eu tenho alguns estilos e eu posso escolher o estilo que eu quiser, tá? Aí fica a critério de vocês. Eu posso mudar o título do gráfico, também fica a critério de vocês. É sempre bom vocês investirem aí na aparência das planilhas também. Gráfico comparativo. Tá? E eu gosto de deixar o layout sempre aqui, ó, a legenda. Eu acho mais fácil de visualizar. Mas aí fica a critério de vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima videoaula.